Mas eu quero ir aqui para o nosso tema, vai lá para o versículo 11. Versículo 11 diz assim: eu venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a sua coroa. O tema nosso dessa noite, irmãos, e eu quero ser breve aqui, é: valorize o que Deus te deu. Nós somos enriquecidos e presenteados por Deus. Eu tenho falado aqui domingo após domingo de tantas promessas que o Senhor tem sobre a nossa vida, tantas coisas que Ele prometeu e tantas coisas que Ele tem cumprido sobre a nossa vida. Irmãos, nós já somos privilegiados, porque a Bíblia diz lá em João que Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Entretanto, todos aqueles que o receberam são chamados filhos de Deus. Aqui começa o primeiro privilégio, meu e seu, porque eu e você somos reconhecidos como filhos de Deus. Eu sempre falo isso, irmãos, porque não pode existir um privilégio maior do que eu e você sermos reconhecidos como filhos de Deus. Até os anjos gostariam de ser chamados filhos de Deus, mas anjos são anjos. Esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus é um privilégio que só foi dado a mim e a você. E aí no versículo 1 ele diz aqui que sobre nós Ele coloca uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Esta porta aberta é a porta que nos leva a Cristo, é a porta que nos leva à eternidade, é a porta que nos leva à promessa de salvação. E ele continua, né? No versículo 7, ele continua: e ninguém fechará, e fecha algumas portas que ninguém pode abrir sobre a nossa vida. Então assim, isto mostra, irmãos, que a nossa vida, ela é cuidada e regida por Deus. Ela é cuidada e regida por Deus. E eu queria, agora que nós continuássemos aqui, lermos o texto todo. Olha o versículo 8, o que diz? Eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eu li aqui no versículo 11, irmão, o Senhor está nos dando uma instrução. Olha, guarde aquilo que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Ou seja, tenha zelo por aquilo que eu tenho colocado diante de vocês, tenha zelo pelas promessas que eu coloquei diante de vocês, e fique atento. A nossa vida cristã é uma eterna vigilância, a nossa vida cristã é uma eterna vigilância para guardarmos tudo aquilo que Ele nos deu. Não, todos os dias, nós precisamos vigiar, para não perdermos nada daquilo que Ele tem colocado sobre nós. E Ele diz no versículo 11, para que eu e você guardemos com atenção, sem demora, que nós conservemos aquilo que Ele colocou diante de nós, para que ninguém roube a nossa coroa. E por que Ele está dizendo isso, irmãos? Porque nesse texto aqui, nesta igreja, este é o modelo de igreja que eu e você precisamos ter. Ele diz aqui, a igreja de Filadélfia era uma igreja que não tinha problemas? Claro que não. Era uma igreja que não tinha falhas? Claro que não. Era uma igreja que tinha problemas, era uma igreja que tinha falhas, era uma igreja que tinha debilidades. Entretanto, olha o que o Senhor diz aqui, e isso Ele fala a meu e seu respeito. Olha o que Ele diz no versículo 8. Eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, uma promessa, e que tens poucas forças. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. O que Ele está dizendo aqui? Que eu e você precisamos guardar, temos e precisamos guardar a fidelidade no Senhor. Ele está dizendo, olha, vocês são fracos, vocês são limitados, entretanto, eu tenho visto a fidelidade de vocês, eu tenho visto o cuidado de vocês, vocês têm ânimo, e Ele diz, olha, a todos aqueles que permanecerem firmes até o final, serão recompensados. Todos aqueles que permanecerem firmes até o último dia, receberão a coroa de glória e serão glorificados junto com Cristo. E Ele diz, olha, eu tenho visto ânimo em vocês
vocês têm guardado a palavra, vocês não têm negado a palavra, vocês têm caminhado mesmo com a pouca força que vocês têm, mesmo com todas as limitações que vocês têm caminhado firme e têm permanecido fiel. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, um conselho que eu deixo para você nessa noite: permaneça fiel, guarde a sua fidelidade, guarde o seu bom ânimo, seja animado nas promessas do Senhor. As lutas virão, as batalhas virão, as dificuldades virão. Entretanto, nós temos um Deus que nos promete nos guardar de todo mal. Então guarde isso, guarde a sua fidelidade, guarde o seu ânimo. No mesmo versículo 8, ele diz aqui que ele tem uma porta aberta para nós. E essa porta o que é? É a porta que nos leva a Cristo. Mas esta porta também, irmãos, é a porta que nos traz a paz, é a porta que nos traz a certeza da salvação, é a porta da provisão, é a porta do cuidado. Ele diz: olha, esta porta está aberta diante daqueles que amam a Deus. Esta porta está aberta diante daqueles que são fiéis a Deus, aqueles que permanecem firmes a Deus. Esta porta, irmãos, nos mostra segurança. Segurança. Ele está dizendo: olha, a porta está diante de vocês, permaneçam nela. Permaneçam nela, sejam fiéis, permaneçam nela, que vocês serão guardados de tudo. Olha o versículo 10, o que diz? Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Olha que coisa linda, ele está dizendo: olha, porque nós fomos fiéis, porque nós permanecemos firmes diante das lutas, das tribulações e daquilo que o mundo oferece. Ele diz: eu, na hora da provação, guardarei a cada um de vocês, e que há de vir sobre o mundo inteiro, para que experimentem aqueles que habitam sobre a terra. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, aqueles que permanecem fiéis, aqueles que guardam a palavra do Senhor, na hora da dificuldade, na hora da provação, na hora da tribulação, na hora do deserto, eu os guardarei. Esta é a promessa do Senhor: eu os guardarei, porque guardastes a minha palavra, guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para que vocês experimentem o que habitam sobre a terra. Ou seja, ele está dizendo que no mundo haverá tribulação, no mundo haverá dificuldades, no mundo haverá guerra. Entretanto, nós seremos preservados, nós seremos guardados, por causa da nossa fidelidade, por causa do nosso amor em Deus, por causa da nossa perseverança através da palavra do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que vale a pena seguir a Jesus, que vale a pena nos privarmos de tantas coisas que aparentemente parecem ser tão boas. Entretanto, irmãos, o que o Senhor tem para nos oferecer é muito melhor. O Senhor tem para nos oferecer é muito melhor. Ele diz e promete: permaneçam firmes, e eu vos livrarei de toda provação. Versículo 11, ele diz aqui: eu venho sem demora, conserves o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Olha, você já pensou nisso, irmãos? A promessa é que eu e você receberemos uma coroa de glória e seremos coroados e gloriados junto com Cristo na sua segunda volta. Você já pensou nisso, irmãos? Que promessa maravilhosa é essa? E ele diz: olha, guarde, fique atento, não perca por nada tudo aquilo que eu te dei, para que ninguém roube aquilo que ele tem te dado. E aqui, sabe o que eu percebo, irmãos? Sabe o que eu percebo? Só manda guardar aquele que deu ou aquele que reconhece o que temos. Só manda guardar aquele que reconhece que nós temos alguma coisa, ou aquele que nos deu alguma coisa. Então, tudo aqui que ele fala de fidelidade, de perseverança, de coroa, de cuidado, no meio da provação, tudo isso é ele reconhecendo que ele nos deu, ele nos concedeu. Eu dizia aqui, irmãos, que quando eu era criança, e quando lançou o Atari, quantos são aqui do tempo do Atari? Deixa eu ver. São poucos, né? Que o Atari é dos anos 80. E eu lembro que na minha casa chegou um Atari, irmãos. Meu irmão comprou um Atari, e eu lembro, irmãos, que eu ficava até de madrugada jogando aquilo.
Eu estudava de manhã na época, eu entrava às 7h30 na escola, eu acordava às 5, 6 horas da manhã para jogar um pouco antes de ir para a escola. Eu tinha um ânimo danado. E chegava um determinado momento que a minha mãe falava, guarda isso, guarda isso. E tinha que guardar, que a minha mãe era aquelas matriarcas bravas, se você não obedecesse, o chinelo comia. E aí, quando eu estava lendo esse texto, meditando nesse texto ontem, eu lembrava disso. Só manda guardar alguma coisa que tem autoridade sobre a sua vida, ou quem te deu alguma coisa. E eu lembrava das vezes que minha mãe mandava eu guardar algumas coisas. Olha, guarda isso. Olha, seu brinquedo está lá, guarda aquilo. Ó, você deixou a roupa fora do lugar, você deixou o sapato fora do lugar. Guarda esse videogame que não é mais horário. Ou seja, quando o Senhor diz aqui no versículo 11, quando Ele nos dá uma ordem, venho sem demora, conserva, guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Ele está dizendo para mim, olha, sejam vigilantes, sejam atentos para aquilo que eu coloquei na mão de vocês, porque é algo poderoso, é algo maravilhoso, e que ninguém roube aquilo que eu tenho colocado na mão de cada um de vocês, porque é algo poderoso e ninguém vai poder roubar. Sabe, irmãos, quando eu entendo estas coisas, quando eu compreendo estas coisas, eu paro de olhar para as coisas do mundo. Sabe, irmãos, nós temos uma visão muito tacanha, uma visão às vezes muito egoísta da vida. A gente olha para a vida do outro, para a vida do vizinho, e acha que Deus está abençoando somente o outro. Às vezes nós passamos por lutas, passamos por tribulações, e a gente acha que só a gente está sofrendo isso. Foi isso que quase afastou Asaf. Asaf, num determinado momento da sua vida, ele diz no Salmo que ele quase se afastou de Deus, porque ele começou a olhar para os de fora da igreja, os de fora da congregação, e ele começou a entender que os que estavam fora da congregação estavam sendo prósperos, estavam sendo abençoados. E muitas vezes é assim, a gente olha, parece que o jardim do vizinho é mais bonito, parece que a casa do vizinho é mais bonito, parece que o carro do vizinho é mais bonito, a esposa do vizinho é mais bonita, o marido da vizinha é mais bonito, e a gente não olha para aquilo que Deus nos deu. Nós não valorizamos aquilo que Deus nos deu, e Asaf reconhece isso. Ele diz, olha, enquanto eu olhei para a prosperidade do ímpio, para a prosperidade do outro, quase me afastei de Deus. Um levita, um homem que adorava ao Senhor, mas quando tirou a sua visão do reino e começou a olhar para o mundo, quase que o diabo rouba aquilo que ele tinha de mais precioso. Então isso serve de alerta para mim e para você. O Senhor está dizendo, olha, guarde com zelo, guarde com todas as suas forças aquilo que você tem, porque o que você tem é precioso, o que você tem é algo valoroso. Não perca isso por nada, não permite que nada roube a coroa que eu tenho separado para cada um de vocês. Eu sempre digo isso, irmãos, e é bom a gente aprender. Isso é o beabá do cristianismo, mas muita gente não sabe. A salvação, ela é igual para todos nós. Todos nós vamos para o mesmo lugar. Sabia disso? Todos nós. Aquele maior pecador que no último dia da sua vida se arrependeu, ou aquele que nasceu num berço cristão e teve uma vida reta a vida inteira. Todos nós vamos para o mesmo lugar. Entretanto, galardão, irmãos, cada um terá o seu. Galardão, o Chico terá o dele, a Célia terá a dela, a Lu terá a dela, eu terei o meu. E eu sempre brinco, talvez o Chico vá morar num palacete lá com o Senhor, e eu vou morar num puxadinho, não sei, cada um vai ter o seu. Mas se eu tiver no puxadinho, eu já estou feliz. Porque galardão, irmãos, galardão, cada um terá o seu. Então nós precisamos pensar nisso. Nós muitas vezes nos preocupamos muito naquilo que não podemos fazer. Nos preocupamos demais naquilo que não podemos fazer, e é bom mesmo. Eu não posso pecar, eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu não posso adulterar, eu não posso levantar falso testemunho, eu não posso cobiçar a mulher do próximo, eu não posso cobiçar o marido da próxima. Isso é bom. E nós precisamos vigiar mesmo. Os meus olhos precisam estar atentos para aquilo que eu posso, que eu não posso ver. Entretanto, nos preocupamos muito pouco com aquilo que deixamos de fazer. E nós seremos cobrados por aquilo que fizemos e por aquilo que deixamos de fazer. Mas pouco se fala disso. Não faça isso. Não, como as crianças, né?
Quando a gente está educando as crianças, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Mas esquecemos que nós também seremos cobrados daquilo que deixamos de fazer. Aí ele diz, eu conheço as obras de cada um de vocês, falando a respeito de mim, a respeito de você. Mas ele continua dizendo, eis que eu tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei que vocês têm pouca força. O Senhor reconhece as nossas limitações, meu irmão. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós somos limitados. Entretanto, Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Ele está dizendo aqui o seguinte, independente de como você seja, independente da sua personalidade, permaneça fiel. Eu conto com você. Eu sei que você é fraco, mas tenha ânimo novo. Guarde a minha palavra, que mesmo nessa sua fraqueza, você será vencedor. Esta é a promessa. Esta é a promessa. Promessa em cima de promessa. Olha o que ele diz no versículo 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o novo nome. Ou seja, irmãos, esse texto é recheado de promessas para a igreja do Senhor. E ele diz aqui, que ele gravará o seu, ou seja, fala de identidade. Ele reconhecerá a cada um. Ele vai dizer, Emerson, você é meu. Dani, você é minha. Célia, você é minha. Ele está dizendo aqui que no grande dia, nós seremos reconhecidos. Eu e você seremos reconhecidos como filhos de Deus. Ou seja, irmãos, é algo maravilhoso. Ao vencedor, está falando daqueles que perseveraram, aqueles que mesmo diante das lutas, diante da dificuldade, diante das tribulações, diante do deserto, permaneceram firmes. Ele está dizendo que a esses, todos esses serão vencedores, serão como uma coluna no santuário. Ou seja, o Senhor está dizendo, olha, eu tenho um lugar especial para cada um de vocês. Eu tenho algo maravilhoso separado para cada um de vocês. Eu tenho um lugar especial para cada um de vocês. Permaneçam firmes, permaneçam fiéis, que vocês experimentarão o melhor de Deus. O melhor de Deus. E ele diz, eu vos colocarei como coluna do santuário, como coluna do santuário, e também gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome dele na cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu vou identificar a cada um de vocês como coluna, como os meus filhos especiais. Promessa atrás de promessa, irmãos. Promessa atrás de promessas. No versículo 13 ele diz o seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. O sacrifício da cruz foi feito há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Agora deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Deixa eu falar um negócio para você. O Senhor se manifesta lá atrás, se manifesta ainda nos dias de hoje. Ele falava com a igreja primitiva, mas fala com a igreja de hoje. Ele falava com a igreja de Filadélfia, mas fala com a comunidade da graça em Santo André. Sabia disso? E aqui, irmãos, mostra para mim a importância, mostra para nós a importância de nos reunirmos como igreja. Aqui ele está falando a igreja, e ele diz, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O salmista diz, irmãos, que o Senhor ordena a bênção no meio da congregação. O Senhor fala para a sua igreja. O Senhor virá buscar a sua igreja. E ele diz, quem tem ouvidos ouça aquilo que o Senhor diz à sua igreja. Ou seja, irmãos, domingo após domingo, o Senhor fala com a sua igreja. Domingo após domingo, o Senhor traz novidades, boas novas para a sua igreja.
Eu estava dizendo aqui pela manhã, existe nesse tempo de pandemia, um monte de gente que decidiu que não vai mais congregar, que vai congregar só online. Isso é um problema, irmãos. Isso é um problema. Porque é no meio da congregação que o Senhor ordena a bênção. Eu sempre digo isso aqui, existem coisas que você vai conquistar lá no secreto do seu quarto, como Jesus ensina lá em Mateus 6, no secreto do seu quarto, com o joelhinho dobrado. Mas existem coisas que o Senhor só vai liberar na sua vida por intermédio da oração da igreja. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz. Quando a igreja está orando, está intercedendo por algo, há um mover poderoso, sobrenatural, especial. Mas por quê, pastor? Não sei, Deus quis assim. Então Ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A porta está aberta, a porta está aberta. E nós temos um Deus que nos ama. Olha o que Ele diz no versículo 9: eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, os falsos profetas, aqueles que adoram deuses estranhos, e pior, aqueles que adoram outros deuses, adoram outras coisas, e se dizem e querem passar como adoradores de Deus. Aí ele diz assim: esses que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentes, eis que eu farei vir e prostrar-se aos seus pés, e eles vão conhecer que eu te amei. Eu podia falar aqui um jargão evangélico que é tão, Deus te ama, mas aqui ele repete o texto, eu te amei. Ele está dizendo aqui, ó, existem muitos aí fora, que até se dizem adoradores de Deus, mas são da sinagoga de Satanás, estão adorando outras coisas. A estes, eles vão se prostrar, no grande dia eles vão se prostrar diante dos pés de vocês, e eles eles verão que eu amo a cada um de vocês. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele usa o texto aqui, né? Eu te amei. Pessoal, está falando de cada um de nós. Ou seja, é mais uma certeza e uma convicção aqui de que nós temos um Deus que nos ama e que nós temos um Deus que vai recompensar os seus fiéis. Nós temos um Deus que vai recompensar os seus fiéis. Sabe, irmãos, a Bíblia é recheada de promessas para a nossa vida. Recheada de promessas para a nossa vida. Agora, o mais importante, irmãos, é que as promessas se cumprem. O melhor disso tudo é que as promessas se cumprem. E eu quero terminar aqui. Lá em Josué, não precisa abrir não, mas olha o que diz lá em Josué, no capítulo 21, versículo 45. Nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara a Israel, tudo se cumpriu. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Todas as promessas que foram feitas a Israel se estende a minha e a sua vida. E olha o que diz o texto, vou ler mais uma vez. Nenhuma promessa falhou, de todas as palavras que o Senhor falou à comunidade da graça em Santo André. Eu quero fazer de manhã, você vai repetir comigo aqui. E quando chegar aqui, falou a casa de Israel, você vai falar, na minha casa, na casa do Calil, na casa do Chico, na casa do João. Amém? Vamos profetizar? Você crê nisso? Que as promessas do Senhor, que está na palavra de Deus, é para a sua casa, é para a sua vida? Você crê nisso? Então repita comigo assim: nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa do Josimar, tudo se cumpriu. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falava à comunidade da graça em Santo André,
tudo se cumpriu. Deixa eu falar um negócio para você aqui, meu irmão. Permaneça firme. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está seu casamento, eu não sei como está a sua casa. Mas deixa eu deixar um desafio para o teu coração. Permaneça firme. Permaneça firme. Que todos aqueles que permanecem firmes serão recompensados. Esta é a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Pastor, estou passando por tanta luta, por tanta dificuldade, não estou entendendo nada. Quero deixar a última promessa aqui para nós orarmos. Versículo 10. Porque guardastes a minha palavra na perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Está difícil, não está entendendo nada, a coisa está estreita. Eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, o Senhor está dizendo que mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de todas as tribulações, Ele vai nos guardar. Essa é a promessa. Ele ama os seus filhos. Amém? Amém? A palavra de Deus diz: vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quem dirá eu, que sou o pai que ama os seus filhos de maneira especial. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você.